Um destino um tanto exótico e com população de cerca de 1.600.000 pessoas, a capital da Malásia, Kuala Lumpur, é a maior cidade do país, mais moderna e miscigenada. Uma das características mais marcantes é abrigar pessoas de culturas completamente distintas e que vivem em harmonia. Localizada na parte continental da Malásia, Kuala Lumpur está 11 horas à frente do horário de Brasília e foi fundada por mineiros chineses em 1857. Desde então, comunidades de outras nacionalidades se fizeram presentes no país e hoje Kuala Lumpur é formada principalmente por famílias de origem chinesa, indiana e malaia. Sua moderna linha de horizonte é denominada pelas Torres Petronas, 2 arranha-céus revestidos de vidro e aço com temas islâmicos e 451 metros de altura. A cidade tem ainda monumentos da era colonial britânica, como a estação ferroviária e o edifício do sultão Abdul Samad. O nome da cidade, Kuala Lumpur, significa literalmente confluência enlameada, em malaio. Seja muito bem-vindo ao nosso mapa de viagem. O destino deste episódio é Kuala Lumpur, na Malásia, onde 72% da população são felizes, com equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 78% estão satisfeitos com a qualidade do atendimento médico, 78% satisfeitos com o custo de vida e 85% estão felizes com a vida em geral. É ou não é um destino para se conhecer? Então vamos conhecer um pouco? Ajuste aí seu GPS, calibre a taça de vinho e venha comigo. Eu sou o Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. Nesse episódio eu recebo o aviador Ricardo Ramos, que apesar de voar por esse mundão, só conheceu a Ásia quando o filho também, aviador, se mudou para a Malásia. Ricardo, muito obrigado pela presença, obrigado por fazer parte do nosso time aqui no Mapa de Viagem. Prazer é meu. Foi isso mesmo? Quando só foi conhecer a Malásia, o país mesmo, quando o filho já estava lá? Não só a Malásia, como a Ásia em si, né? Eu conhecia várias, devido à profissão, eu tive a chance de conhecer vários pontos, sobretudo do Ocidente, Canadá, Estados Unidos, aqui na América do Sul. E a Ásia nunca tive nenhuma viagem para lá profissionalmente e nem de turismo. Quando meu filho foi para lá, aí eu criei coragem, vamos dizer assim, fui também. Sua profissão é sempre viajar, claro. Isso. E quantos países já conheceu trabalhando? Olha, eu conheci vários países e alguns locais que eu só conheci por causa da aviação. Por exemplo, eu não pagaria do meu bolso, não é preconceito, é não ter vontade de fazer esse gasto por conta própria. Para conhecer, por exemplo, Wichita, no Kansas, onde eu fui lá buscar, lá tem fábrica, é a capital da aviação norte-americana. E eu só fui para lá para buscar aviões. Eu não teria ido para Wichita, no Kansas. E o que tem de interessante lá para se conhecer? Depois que você vai para esses locais, você conhece a cultura, o jeitinho ali bairrista do local e acaba pegando assim uma afetividade igual eu tenho muitos amigos hoje em Wichita, né? E La Paz, nunca imaginei que eu iria para La Paz pagar uma excursão. Eu não pagaria. Fui também por uma empresa que eu trabalhei nos anos 90. Aí fui conhecer o Lago Titicaca, locais que eu fico pensando assim, poxa, se não fosse a aviação, eu não teria ido, né? E tem outros locais também, assim, nessa mesma linha. Bom, vamos voltar ali para a Ásia, né? Principalmente para a Malásia, que nos traz aqui. Qual que é a documentação necessária para a Malásia? É engraçado que a gente imagina que para viajar para tão longe não precisa de tanta coisa, mas qual documentação necessária? E outra, cartão de vacina? Eu também eu pensava que nessa linha aí era burocrático, mas quando eu decidi ir para lá, eu descobri que bastava o passaporte e nem a carteira de vacinação eles me exigiram. E foi uma viagem, do ponto de vista burocrático, extremamente simples, muito simples mesmo, inclusive nos locais, nos pequenos países que circunvizinham lá a Malásia, não precisei de visto. O único país que eu ia passear com meu filho não fomos, que precisava de um visto burocrático, bem burocrático para ter, é o Japão. Eu queria ir para Tóquio, aí eram 90 dias para conseguir, aí acabei não indo.
Ricardo, é uma viagem longa, né? Você disse que de Goiânia até você chegar lá foram 30 horas de viagem. Como é que é esse itinerário? Saindo de Goiânia, via Guarulhos, aí lá eu peguei um voo de uma companhia que se chama Etihad, fui para Abu Dhabi. Tem outras opções, né? Tem pela Califórnia, que você vai pelo oeste, pelo Pacífico. Todas elas variam entre 28 e 32 horas, a depender do tempo de permanência nos aeroportos. No meu caso, foi Goiânia, Guarulhos, Guarulhos, Abu Dhabi, 7 horas esperando em Abu Dhabi e depois Kuala Lumpur. É, muito tempo. O que você levou na bagagem? A gente sabe que Kuala Lumpur é um grande centro de compras, mas é preciso levar alguma coisa. A bagagem ela vai recheada ou leva o mínimo? Não, eu levei todas as minhas viagens a passeio. A trabalho é malinha pequenininha mesmo, porque são rápidas. A passeio, eu levo 2 volumes. A mochila de penduricalhos eletrônicos, notebook, câmera, carregadores, várias coisas. E uma malinha pequena com roupas. E eu já fui avisado que lá em Kuala Lumpur tinha um centro de roupas, tecelagem, muito bom, com um preço muito atrativo. E eu comprei muita camiseta, muito short, muita calça, roupas que eu gosto, roupas do meu uso, né? A preço assim, a moeda lá, o ringgit, se equivale ao real, é quase 1 por 1, R$1, 1 ringgit, com uma diferença. Lá a moeda deles é mais forte. Então, às vezes eu trocava, eu ia na maquininha lá do banco, mesmo computando o imposto, o IOF, tudo, eu trocava da minha conta, sacava em ringgit lá e ficava assim impressionado com o volume de coisas que eu comprava com uma nota de 100 ringgit. Gente, vamos mudar para Malásia agora, vamos mudar correndo. Inclusive comida, bebida, cerveja também? Não, nem tudo é... Nós vamos chegar lá. Como é que foi a época? Como é que é o clima melhor para se viajar para Malásia? Eu fui em outubro, fiquei o mês todo lá e é uma época de bastante temporal. Muito temporal à tarde. É tipo Belém, porque fica os dois. O Belém fica próximo do Equador, ao sul, e Kuala, a Malásia, fica próximo do Equador, um pouquinho ao norte, mas assim, é muito semelhante o clima. Calor, úmido. Para falar em ponto negativo, que nem tudo é perfeição. Calor e umidade. O calor eu sofro com calor úmido, porque eu transpiro muito, tudo, né? Mas não foi impeditivo de forma alguma. E a língua? Como é o malaio se fala no país inteiro, mas o inglês também é falado perfeitamente? Lá tem malaio indiano, malaio chinês, malaio a Malásia, conforme na sua introdução, ela foi colonizada de maneira X, mas durante o passar do tempo veio gente da China, veio gente da Indonésia. Então, mesmo o malaio lá, tem 3, 4 formas de você falar. O rapaz que eu fiz amizade, que era o porteiro lá do edifício, onde o meu filho morava, rapaz, muito gente boa, me levou para conhecer a família dele e tudo, malaio indiano, me ensinou algumas palavras, tudo, mas felizmente todos eles, independente dessas linhas, eles falam um inglês legal, que é o que salva quem vai lá, porque apesar de ter pessoas lá que falam um pouco inglês, a comunicação existe. Tem uns que falam inglês fluentemente. E mesmo os que não... a moça do caixa do supermercado... No restaurante. Aquele rapaz, ele não fala quase nada em inglês. No sentido de bater um papão. Sim. Mas de você pedir um prato, se você quer uma carne mal passada, uma comida mal passada, bem passada, mais cozida, ele entende. Tudo isso em inglês. Transporte público funciona bem lá? É possível se deslocar tranquilamente? Isso aí foi o que me deixou, assim... A viagem minha para Malásia me fez cair minha ficha, no sentido de como que a gente longe funciona com pensamentos equivocados, preconceituosos, não preconceituosos, inclusive, no mau sentido. Fazer um pré-conceito sem nem conhecer a fundo, porque eu nunca pesquisei sobre a Malásia, nem na literatura, tudo. Quando o meu filho falou que ia se mudar para lá, eu cheguei a ficar meio preocupado, falei, poxa, né? Aí
Quando eu cheguei lá, eu tive um choque assim absurdo, inclusive na infraestrutura e no transporte, porque o transporte lá é absolutamente fantástico, tanto de superfície quanto o ônibus, o rodoviário, de linha. É possível se deslocar no país inteiro, então, assim, pelo transporte público? Na metrópole, sim. No país todo, não. No país todo, o ônibus funciona muito bem, né? Eu aluguei um carro para viajar, mas foi mais por conforto. Mas na cidade, que é gigante, você tem monorail, super de alto, você tem várias linhas de metrô, assim, que botam a cidade de São Paulo no bolso várias vezes, porque o ônibus é pontual, passa certinho, confortável, ninguém vai em pé. Então você tem no transporte público lá gente rica andando. É um choque de cultura, né? Muito grande, e foi aonde que eu falei, poxa, é bom a gente, antes de ter alguma avaliação preconceituosa, tem que conhecer, né? Porque claro. Eu cheguei lá, eu estava andando de ônibus, eu me lembro que eu estava sozinho andando de ônibus, indo atrás de uma refeição, de um restaurante, e eu fiquei pensando, dentro desse ônibus maravilhoso, com telas passando programação de lá, jornal, telejornal local, as pessoas com tablet, que lá não tem ninguém, assalta ninguém, né? Eu fiquei pensando, falei, que coitado de mim, um brasileiro, assim, grosso modo falando, né? Coitado de mim, com medo de vir para cá, com preconceito de vir para cá, de um familiar meu vir morar aqui. E você estava falando aí que estava indo para um restaurante. O que comer na Malásia? Os restaurantes regionais têm boa receptividade, principalmente dos ocidentais? Tem variedade? Qual que é a base? Como é que é isso tudo? Lá, com exceção do gado, boi, carne de vaca, que a gente aqui em Goiânia, no Brasil, né? No Ocidente, muita fartura, lá é caro, não tem, eles não valorizam. Agora, o suíno e as aves, tem muito. Ave, 90% dos restaurantes que eu fui lá eram carne de frango. Vários tipos de pratos. E é uma comida bem condimentada, né? Assim como todas as regiões do Oriente, principalmente essa parte da Malásia, a Tailândia, os condimentos estão muito presentes na comida. Isso tudo é notório também na comida do dia a dia? Muito. Tanto é que o meu estômago não é muito amigo de coisa forte, pimenta, muito condimento. Isso aí, todo local que eu ia, eu tinha que pedir. O pessoal lá muito receptivo, muito carinhoso com quem está de fora, me mostrava, olha, esse prato aqui é mais tranquilo, mais parecido com o que você gosta. Mas tem variedade? Outros pratos, por exemplo, se eu chegar em algum lugar em Kuala Lumpur e falar, quero comer uma comida italiana, uma comida portuguesa, tudo isso também tem essa variedade? Tem. Você indo Lá tem bairros só de restaurantes, que tem italiano, tem grego. Eu comi num restaurante grego fantástico lá, foi um dos dias que eu saí do cardápio malaio. Comi num restaurante grego fantástico. Mas eu procurei comer mais lá. Primeiro que é muito em conta, os restaurantes de comida estrangeira, ou fora da cultura deles lá, é um pouco mais caro, né? E como eu ia ficar o mês todo, aí eu procurei, e eu não estava cozinhando lá na casa do meu filho, estava comendo integralmente na rua, eu estava procurando mais os restaurantes malaios, que são muito bons e muito em conta. E quando eu falo muito em conta, não é assim, mais ou menos não. É muito, eu fiquei surpreso que é muito em conta. Tá, um prato, uma refeição para um almoço, como o nosso aqui hoje, como se a gente fosse para um restaurante self-service para uma pessoa, o que seria? Lá no Chicken and Rice, eu virei freguês eu fiquei apaixonado, virei freguês de um restaurante chamado Chicken and Rice. É uma rede que tem lá, Malaia. Galinhada. Exatamente. Tem inclusive o prato que eu adorei lá, com temperos diferentes, né? Um arroz meio amarelado, com milho, com umas ervas lá da Índia, daquela região, com bastante frango, $8. 8 ringgits. 8 ringgits, R$8. Isso, mas aí uma Coca-Cola, uma Sprite, uma coisa assim, era 10 ringgits. E eu, que sou comilão, com perdão da expressão, não conseguia comer tudo. Ainda deixava um restinho.
Mas você passou perrengue lá também, né? Principalmente para quem gosta de uma boa cervejinha, a cerveja lá também é preço de ouro. Como é que é isso? Aí eu já eu não sabia se era por causa da cultura islâmica deles, né? Mas eles colocam o preço, não é por motivo de imposto, de indústria. Aliás, imposto, né? Que o governo põe um imposto propositadamente, né? Mas eu creio, aí já é um chutômetro meu, que é mais devido à cultura islâmica deles, porque a gente vai no supermercado, num local, tomar uma cerveja, e o que você não gastou com comida, com passeios, tudo, você deixa no bar da cerveja. E tem muito lá, não tem pouco, não. Tem os bairros. Vamos falar de preço. O que seria uma long neck ou uma lata de cerveja? O equivalente a quê? Uma long neck é 20 ringgits. O dobro do valor do almoço? É. Uma long neck é 20 ringgits. Você vai num supermercado e eles são rigorosos para vender. É pior que os Estados Unidos para vender álcool para menor de idade. Então, você chega lá, o cara quer olhar o seu documento, mesmo você visivelmente sendo muito mais... Você teve que apresentar o documento. É impressionante. Chega a ser cômico, né? Aí, mas eu não ri nem nada lá, porque para não ofender o pessoal do caixa, eles estão cumprindo lá o papel deles. E eu estava voltando do centro da cidade, indo para o apartamento, falei, vou passar no supermercado e vou levar uma caixinha com meia dúzia, uma sacolinha que lá eles vêm com long necks. Com latinhas de uma cerveja de Singapura, muito boa. Boa, pelo menos? Boa, gostosa. Ok. Mas foi 60 ringgits, meia dúzia de cerveja. Aí aquela história, você acaba bebendo pouco. Ricardo, você disse que Kuala Lumpur tem alguns pontos turísticos interessantes, mas que nada muito expressivo. Passei nas grandes torres e na Caverna dos Macacos, são bem procurados. O que se vê por lá? Vamos falar desses dois pontos turísticos que são bem conhecidos. As torres são mundialmente conhecidas, né? Inclusive agora, recentemente, inaugurou uma maior lá, me fugiu o nome da torre. A segunda mais alta do mundo, tá lá. Então tem uma foto que você vê na internet, à noite bonita, que você pega essa torre nova, as duas Petronas ao fundo e a torre gigante de panorâmica que tem lá também, as três. Então o pessoal visita muito essas torres. Lá em cima tem restaurante, tem bares, né? Com cervejas a $8, a R$8, uma neck. Não tem. A 8 não, é da 20, né? Que isso. E tem um passeio lá, eu fui de metrô, que a estação final dele é uma caverna, a Caverna dos Macacos lá, que é uma caverna mesmo, com vários salões, que os macacos ficam soltos lá. Os macacos soltos. Isso. Né? Por isso que se chama uma Caverna dos Macacos. Isso. São aqueles macacos que te roubam o celular, roubam as coisas todas? Como é que é? Se não tomar cuidado, e detalhe, você é instruído a não fazer amizade mal, com eles também. Não, e não fazer. Você dá um tapinho no macaco daquele, o policial vem, te leva para delegacia. O Ibama malaio te arranca dali no tapa também. Exatamente. Lá nas circunvizinhanças de Kuala Lumpur tem algumas pequenas cidades praianas, que o mar aqui é bom de passear também. Algumas dá para ir e voltar no mesmo dia, se você estiver ali com carro. E com mar caribenho, mais bonito que o Caribe. Peraí, você falou isso para mim, que existe o Mar do Caribe, eu fiquei com o pé atrás. Realmente, a gente pode dizer que existe um mar mais bonito que o Caribe? Você conhece, eu sei que você conhece o Caribe, e agora me fala isso da Malásia. É diferente mesmo? Talvez falar mais ou menos bonito que o Caribe assim, é tão bonito quanto, porque chega num ponto de beleza ali, sabe? Tem um local lá, eu esqueci o nome da cidade, ela fica a 1 hora de Kuala Lumpur. Ela lembra muito aquela praia que o DiCaprio fez aquele filme, que ficou famoso. A ilha. A água, inclusive, coincidentemente, tem 2 morrinhos ali e tal. Eu só não tive coragem de mergulhar lá, porque tinha placas de shark, de tubarão. Mas a cor da água, você pega o barquinho assim, você vai 15 metros de profundidade, límpida, azul, um azul que enche os olhos. Então chega num ponto de beleza, a gente fala assim,
talvez num vício de linguagem, é mais bonito que tal lugar. Mas não é que é mais bonito, é um bonito diferente. Diferente ou tão bonito quanto, que não dá nem para classificar qual que é mais bonito. E para quem está em Kuala Lumpur, vale passear pelas cidades nas circunvizinhanças ali? Vale. Se você tiver se você ficar lá um período suficiente para poder passar o jet lag, o fuso horário, aí você fica na cidade ali os primeiros dias, conhece bem, aí você se estiver sozinho tem que arrumar um guia, alguém para ir para esses locais, para a praia, para você poder aproveitar ao máximo, né? Dá para ir sozinho também, mas a pessoa até se acertar é meio difícil. Agora, estando na Malásia também, outro passeio legal é ir para Singapura de carro. Como é que é essa viagem? Você tem 40 minutos de voo, uma passagem lá de 80 ringgits, barato, pela AirAsia, que é a principal empresa aérea lá, ou você gasta ali suas 4, 5 horas passeando, que eu acho muito bom. Você, com o seu passaporte, você vai chegar na fronteira da Malásia com Singapura, praticamente já chegando em Singapura, que já é no limite, vai apresentar, você vai passar na Polícia Federal lá deles, que é uma cancela, ele vai carimbar seu passaporte, vai te dar as instruções, é onde precisa prestar muita atenção, para você não ter nenhum problema de até ir preso, por exemplo, né? Quais seriam essas informações? O que é repassado? Quando você chega lá, você gasta 1 minuto apresentando o seu documento e 5 minutos recebendo instrução do pessoal da imigração lá de Singapura. Eles te explicando, olha, você não pode mascar chiclete dentro do metrô, você não pode jogar lixo pela janela, você não pode jogar lixo caminhando, você não pode bituca de cigarro, eles te falam todos os locais que você não pode fumar, porque eles te levam te detêm. Eu concordo com essa história de não jogar lixo. Agora, o que tem a ver o chiclete? Fiquei curioso com isso. Tem umas explicações lá, dentro do metrô, dos trens, que já tiveram problema com porta, que tiveram problema com outros detalhes também, né? De grudar, talvez... É uma questão de higiene mesmo, até. Vamos voltar ali para Malásia, lá para Kuala Lumpur. Como é que é o povo malaio, Ricardo? O que se espera deles? Muito receptivos, carinhosos, calorosos. Impressionante como eles conseguem te deixar à vontade num local que, a princípio, você vai apreensivo por ser Você sai aqui de Goiânia, fala assim, poxa, eu tô indo lá para Malásia, né? Aí, outra cultura, outro isso, outro aquilo. E eles quebram isso lá. O pessoal de restaurante, de bares, o porteiro do prédio, o pessoal do ônibus. O cara vê que você é estrangeiro. Que a gente, né? Você lá na Malásia, eles têm um perfil muito parecido, um biotipo muito parecido. Aí ele vê que você está no ônibus olhando demais aquele... Ele pergunta, você quer alguma ajuda? São prestativos. Para onde o senhor está indo? Você diz, eu estou indo para um shopping assim, assim, assim. O senhor tem que descer nessa linha aqui. Aí o senhor desce no metrô de baixo e pega por tal lugar. Assim, e numa boa, sem interesse nenhum. Essa receptividade do povo oriental parece que é uma coisa inerente, deles mesmo, né? A gente falou aqui em alguns outros episódios sobre o Japão. O professor Vinícius, que esteve aqui, falou comigo, explicando que no Japão é assim também. E você tem uma tranquilidade de andar na rua, porque você sabe que se você precisar de ajuda, alguém vai te estender a mão de alguma forma. Né? Isso é deles. Eles fazem isso e fazem isso gratuitamente, porque é o jeito deles. É o jeito deles. Ricardo, uma curiosidade que você apontou também, que na Malásia, isso me deixou muito curioso, as pessoas têm corpos em forma, e isso reflete na expectativa de vida. A comida também deve trazer tudo isso, né? E esse bem-estar que as pessoas vivem acaba que muda a situação e até o físico da pessoa. Eu reparei nisso porque eu viajo muito e tem muitos locais bem desenvolvidos, talvez mais desenvolvidos inclusive que a Malásia,
ou pelo menos economicamente mais rico, né? Os próprios Estados Unidos. E pessoal muito obeso, pessoal muito... E lá eu notei, eu não... As pouquíssimas pessoas que eu vi, que eu reparei que eram obesas, não eram, visivelmente não eram malaios, eram gente fora. E lá eu acredito que seja justamente porque eles caminham muito, andam muito no transporte, seja para ir para o transporte público, seja lá nos parques, seja todo mundo lá faz alguma atividade, né? A expectativa de vida dos orientais ela é realmente maior do que dos ocidentais. Não, quando eu saí de lá em 2017, que eu estava vindo embora, estava na época depois lá fazendo propaganda de eleição para votar. O cara que estava em primeiro lugar nas pesquisas lá, o primeiro-ministro que ia virar, porque lá é monarquia, né? O cara que ia virar primeiro-ministro tinha 95 anos. E ele falando... É uma longevidade impressionante. Os orientais têm isso, né? E ele ganhou e virou o primeiro-ministro, e falando com o povo como se tivesse 50. Comida, estilo de vida, a forma de agir no dia a dia, acho que até o que se aprende, né, o que se traz de uma cultura ancestral, isso tudo. E o bem-estar social. E o bem-estar social, claro, que não pode deixar de falar. Ricardo, chegando na Malásia para ficar um tempo como você ficou, compensa um chip de celular local? Sim. É barato isso também? Foi 45 ringgits, ilimitado. Aí eu usei o mês todo. Internet... Muito mais barato que a minha conta de telefone aqui. 45 ringgits eu comprei... Eu não comprei no aeroporto, porque eu cheguei lá meio perdidão. Aí quando eu cheguei lá, o meu filho estava viajando, aí eu fui, segui as instruções dele, fui lá para o KL Center, né, lá para o centro de Kuala Lumpur. Aí achei o apartamento dele. No mesmo dia nós descemos ali nas lojinhas e ele me ajudou a comprar um chip, 45 ringgits. Achei meio salgadinho assim no primeiro momento, mas assim, não, é ilimitado e vai o mês todo. E tem internet livre na cidade inteira? Não, eu com esse chip, né? Com esse chip você poderia... Não existia 5G na época, mas a velocidade da internet, eu usei muito a internet para passear, para ir para os restaurantes, para ir para bares, locais à noite que eu queria ir. Para pagar R$20 numa lata de cerveja, a gente não pode deixar de falar isso nunca. Mas olha, foi o meu gasto maior lá, foi sem dúvida. Os bares que eu passei 4 finais de semana lá. Os 4 finais de semana, e meu filho viajava muito. E eu ia para os bares no sábado e domingo, nos bairros de bares. Agora, o salgado e o vamos falar assim, o que é salgado lá, mas que também no frigir dos ovos acaba sendo tranquilo, que são os altos impostos, mas também que retorna 100% para a população. Toda viagem que eu faço a passeio para um lugar muito longe, eu faço um seguro viagem. Que eu tenho um pouco de receio de ser atropelado. Imagina você estar nos Estados Unidos e é atropelado. Ricardo, é importante você falar isso. E todo o programa a gente fala isso aqui. Além de você conhecer para onde você vai, o seguro viagem. O seguro viagem é de extrema importância, principalmente para você que não conhece o país, para você que está do outro lado do mundo, ou que esteja aqui do lado mesmo. O Brasil tem um sistema de saúde diferenciado. Nesses países, se você tem um problema de saúde, você quebra um braço, uma perna, isso não é a mesma facilidade que você tem aqui de chegar no pronto-socorro e se resolver. Então você tem que se preocupar com isso. Um bom seguro saúde internacional é que vai te favorecer para que você não passe por um perrengue muito maior quando estiver fora de casa, né? Exatamente. Nesse ponto, na semana que eu estava me preparando para ir, eu já estava buscando um bom seguro viagem. Onde meu filho fala assim, não tem necessidade. Você passou pela imigração malaia, lá eles têm uma outra visão. Eles entendem que qualquer ser humano, cidadão, que está em território malaio, está consumindo. Está comprando isso, está comprando aquilo, está pagando hotel, e está pagando imposto. É mais ou menos semelhante como no Brasil, igual você falou, só que com uma qualidade superior ao fornecimento, à qualidade
Ou seja, o imposto que você paga na cerveja de R$20 que você compra, de novo, né? Ela retorna para você como turista, inclusive. Então você como turista lá, você está 100% protegido. Porque se você for atropelado nos Estados Unidos e não tiver, quebrou a perna, se vai ficar uma semana no hospital, a sua conta, o seu bill vai... 130 mil no mínimo, 130 mil dólares, né? Que a gente vai falar de 130 mil, 500 mil reais, praticamente. Aí se você tem um seguro, ótimo, né? Lá na Malásia, em Kuala Lumpur, você está lá dentro consumindo, você bateu o carimbo lá, entrou, você foi admitido no país, você está coberto também. Olha só. Você está coberto também. Lá tem plano de saúde privado, para quem deseja, tudo, só que o sistema de saúde da Malásia, depois eu fui pesquisar, é um dos melhores do mundo. O SUS malaio, né? O SUS malaio é o melhor, porque não só para quem mora lá, mas para quem também visita. Você está lá dentro pagando, você está pagando imposto para o país, eles entendem que você tem o direito de utilizar. Ricardo, tempo de permanência num passeio como esse, é preciso pensar num fuso horário de 11 horas, né? Para não perder tempo também. E você vai demorar um tempo para se acostumar, para você não perder tempo, inclusive, você vai demorar aí umas 4, 5 dias para o seu fuso horário voltar ao normal. Isso, é nessa faixa de 4 a 5 dias, é o jet lag, né, que a gente chama, porque os primeiros dias você acorda às 3 horas da manhã querendo almoçar, você força o sono, eu vou ficar de dia acordado, e à noite você dorme às 9 da noite, mas meia-noite você já acorda. É bem estranho. A pessoa tem que ir para entender que não é frescura. Eu vou e... Não é frescura. Você passa o dia inteiro, os primeiros 2, 3 dias, você não sente fome, apetite, você quer dormir, atrapalha o passeio. Então, do 4º dia em diante, você vai forçando, aí o seu organismo começa a pegar. E, infelizmente, não tem nem aquela cervejinha para te dar um descanso no final do dia, porque 20 conta. E você que aprecia um bom vinho, você está brincando com a cerveja, mas o vinho, o uísque é pior. Não, eu não quero nem perguntar, porque se uma latinha de cerveja já custa isso, eu não quero nem saber do vinho, que é pra gente não assustar. Eu ainda tenho a vontade de conhecer Kuala Lumpur um dia, ainda mais agora com tudo isso, mas no valor dessa cerveja eu não quero nem imaginar o vinho. Ricardo, foi um grande prazer te receber aqui, meu amigo de alguns tempos já de rádio. Valeu pelas dicas, por dividir com a gente um pouco dessa experiência na Malásia. Muito obrigado. Obrigado a você. Prazer foi meu. Kuala Lumpur tem edifícios altos, tem atrações impressionantes e um turismo que ainda está em desenvolvimento, mas é, acima de tudo, um destino que permite um grande aprendizado sobre tolerância e respeito à diversidade. Aliás, o respeito deve ser a nossa obrigação quando estamos em qualquer lugar do mundo, mais ainda quando estamos em terras internacionais. Eu garanto, quando começarmos a exercitar o respeito, o aprendizado é ainda maior e a mudança vai além de uma simples viagem. Mapa de viagem que nos levou a Kuala Lumpur, na Malásia, chega ao fim. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, uma boa viagem, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.